A gente começa mais um episódio do nosso podcast Referência. Morrendo de rir, gente. Vocês não sabem o que acontece aqui antes de a gente começar, né? Gravado ao vivo. Entendeu, né? O contexto gravado ao vivo, né? Gravado ao vivo. Jorge Gonçalves, conhecido como o Jorginho. Ele não tem dupla personalidade. Ele é o Jorginho. É o Jorginho pra todo mundo, né, Jorginho? É o Jorginho, é o Jorginho. É o Jorginho da Brígida. Hoje a gente vai falar com ele sobre ele. É difícil, viu? Porque soltar aqui a história do caboclo, ele que veio de uma comunidade lá, bem ali. Acolá, parente. Com o beiço, tá? Porque pra gente indicar localidade que é longe, aqui no Amazonas, a gente faz assim, ó, bem ali. A gente fala, quando fala o português aqui nosso, regional, tem que falar verbal e não verbal, né? É expressão corporal. Aqui Corporal. tem o que corpo ser perfeito. fala, o corpo fala. Com a nossa garrafa térmica de café coado, que é característica... Assim, gente, se essa garrafa sumir daqui e um dia chegar aqui e não tiver mais café coado, acabou a personalidade, a identidade, a logística, a estrutura... A peça do quebra-cabeça se perdeu. Isso aqui é meu talismã. Isso aqui é... Não tem como, né, João? Bichinha, não sei como é. Eu chamo isso aqui, Márcia. Eu sou muito grosseiro. Muito obrigado por nos acompanhar. Fui eu que te induzi, vai. Eu sou um grosseiro. E acompanhar o nosso terceiro podcast de referência, né, Márcia? Exato. A gente já falou sobre implantodontia, falamos sobre a clínica referência. Sobre o conceito referência. Um pouquinho, né? Foi um pouco, viu? Porque assim, muitas coisas ainda virão. Acho que a gente falou um pouco mais em spoiler do que realmente do conteúdo, né? Dessa profundidade que é o conceito referência. Né? E como a referência odontológica ela é justamente isso o conceito, eu acabei nem falando da estrutura, quantos consultórios, quantos metros quadrados, quantas pessoas atendem e tal. Não falei disso, porque a referência odontológica ela vai além do tijolo, né? Vai, muito mais. Jorge, vai muito além do tijolo, vai muito além da cerâmica, do porcelanato, vai muito além das paredes de vidro que tem aqui, vai muito além das portas, tudo isso. Mas a gente falou a essência, a alma da referência odontológica no último podcast, e hoje a gente vai falar do Jorge Gonçalves. Por que a gente vai falar do Jorge Gonçalves? Aqui eu pedi até para interromper, não devolvi mais a bola para ele, né? Eu espero. Por que a gente precisa falar dele? Porque o Jorge é do interior do Amazonas, de uma comunidade do interior. É do interior, tá, minha gente? E ele realizou o sonho de ser dentista. Bem popular mesmo, tá? Sim, estou claro. falando aqui. Fez faculdade pública, a Universidade Estadual do Amazonas, e ele hoje está aqui para dizer o seguinte: se eu fiz, você também deve fazer. Não é pode, porque pode dar escolha, você deve fazer. E a gente vai falar um pouquinho do Jorge e de todas as realizações do Jorge até aqui. Está pronto? Estou pronto. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus. Vamos na ordem, né? Seguir Sim, segue a hierarquia. A hierarquia ordinária, né? A Deus, as pessoas que estão na minha vida, direta e indiretamente. Agradecer a todos que estão aqui, os meninos, você, Márcio, porque dá trabalho a gente fazer esse conteúdo, falar, né? Falar. Eu acho que deu trabalho. É divertido, mas é trabalhoso, né? A gente não pode ignorar o esforço de todo mundo, né? Porque a gente fica aqui horas gravando e às vezes sem almoçar, por culpa minha, que faço a barra com o pessoal, mas é um trabalho gostoso de se fazer. É um trabalho divertido e informativo. Então, essa informação é para você. Então, quero agradecer você que está aí do outro lado, nos assistindo. Compartilhe, comente. Eu espero que esse conteúdo informe, inspire pessoas, transforme vidas. Se a gente conseguir alcançar 1 ou 2, 3 pessoas, falando aqui a verdade para as pessoas, a gente já cumpriu o propósito desse podcast, Exato. Né, Márcia? Porque de informar. Informar a verdade parece redundância, mas não é. Não, com certeza não é. Mas eu vou te falar da redundância. Antes de falar de mim. A redundância, eu uso isso aqui, Márcia. A redundância traz segurança. E eu vou te contar um segredo. Conta aí. De onde eu aprendi o que é redundância. A redundância
traz segurança. A arrogância leva à decadência, o fim. Por isso que às vezes a gente tem que ensinar alguém, pô, já te ensinei isso, ensina de novo, faz a redundância. Exato. O objetivo, quando você ensina alguém, fala alguma coisa, está sendo muito repetitivo, está sendo prolixo, está sendo redundante. Tudo bem. Até entender que a mensagem chegou, você para. Vou te contar o conceito da redundância. Em 2020, quando eu fui visitar a TV com a Tina, eu conheci o diretor da TV, do SBT aqui em Manaus, que é a TV Norte, né? Uhum. Hoje TV Norte Amazonas. TV Norte Amazonas. Você estava lá. Estava. Eu fui conhecer a estrutura da empresa. Então foi antes do programa começar, antes né? da gente fazer o programa. É. E não, bem antes da gente começar a fazer o programa, dias antes, né? E aí o diretor chega lá e mostra para mim assim, olha, Jorge, vou te mostrar aqui o cérebro de uma TV. Eu disse, rapaz, agora sim, agora eu vou aprender muita coisa. Porque entrar no cérebro de uma pessoa, você aprende bastante, imagina no universo de uma TV. Aí me mostra lá um equipamento enorme. Esse aqui é o equipamento que transmite, faz toda a parada. E esse aqui é um outro igual. Um outro igual? Ele falou, sim. Toda TV séria tem 2 equipamentos iguais. Que é o equipamento de redundância. Quando um pifar, der algum problema, o outro entra imediatamente. É por isso que você nunca fica sem a transmissão de uma TV. Então, por trás de uma TV, existe todo um trabalho. Exato. E aí vamos para a redundância, para esse exemplo da redundância. Sabe por que a gente chega para os nossos familiares com segurança ao fazer um voo de avião? Porque no avião, gente, tem sistemas de redundância. É seguro viajar de avião porque um sistema falha, o outro entra. Um sistema falha, o outro entra. Geralmente são 3 sistemas. É por isso que a gente volta para os familiares. Então, eu sou redundante? Bastante. Muito redundante. Tem que ser. Porque até eu entender que você que está do outro lado entendeu todas as nossas mensagens, eu não vou parar de falar até você entender. E não tem problema não. Se você esquecer, eu volto aqui ou em outro canal, outro veículo, e falo de novo. Essa é a missão da referência odontológica nesse novo momento. Sim. A referência odontológica passou por várias fases. Primeiro, ela era consultório dentário. Aí ela virou uma referência, que já estava pensada desde a época de faculdade na Universidade Estadual do Amazonas, onde o nosso querido egresso hoje falará a todos, né? Que ele é egresso da Universidade Estadual do Amazonas. E, aproveitando esse gancho aí, a gente nunca segue o script, né, Márcia? Mas... Nunca. É a última pergunta, estava com a última pergunta. Comecei por ela. E acho até interessante falar da UEA, mas não dá para falar de UEA sem falar do negão, do amazonino, que partiu... Uma perda terrível. Entre nós, mas está sentado com certeza ao lado do pai. Porque deixou um legado, não para mim nem para você, mas para todo o Brasil, porque a UEA, ela forma profissionais, e esses profissionais eles vão, muitos vão e outros ficam, e tive a oportunidade de conversar aqui nessa clínica com o Amazonino Mendes. Passamos mais de 1 hora conversando, eu tive a oportunidade de conversar com uma das pessoas mais inteligentes que você pode sentar numa mesa dessa aqui, ó. Cara com conteúdo, com bagagem, com expertise, com inteligência, com... É outra cabeça, é outro know-how. Ele sabia. E eu tive a oportunidade de também conversar com ele, né? Ele é uma... Então, eu endosso. Ele é uma pessoa ainda, porque ele está aqui na roda, né? Ele está aqui. Então, a UEA, ela foi uma casa para mim e também foi um centro de ensino superior. Por que eu digo casa, Márcia? Porque pouca gente sabe, quem vem do interior do Amazonas tem uma dificuldade muito grande. Faz parte da minha história, eu tenho que contar isso. Né? Conte. E quem vem do interior e passa para um vestibular, seja na UEA, ou FAM, ou particular, vai ter dificuldade de encontrar as coisas básicas. O que é coisa básica? Não é iFood, não é celular, não. É casa, abrigo,
comida e transporte. E a UEA, na minha época, contemplou isso para mim e para os meus amigos. Hoje, Manaus tem grandes médicos. Os melhores médicos dessa cidade estudaram comigo. Legal, né? Moraram comigo numa república. Dividimos da mesma conserva com farinha, da mesma sardinha com farinha. O ovo frito, que era banquete para a gente. Eu era o cozinheiro do quarto, mas não lavava a louça. Eu dizia, eu cozinho, mas não lavo. Sabe quem cozinha, não lava. Isso é uma regra em qualquer lugar do mundo. Lá em casa é assim, eu cozinho, quem lava é o Robson. Justo, viu, Robson? Então, quero mandar um abraço aqui para os meus amigos, Francisco Marinho, lá de Parintins. Não vou lembrar o nome de todo mundo, claro, mas o Francisco é meu irmão, né? Um irmão que eu ganhei dentro da faculdade, morando 5 anos no mesmo quarto. O Agenlô, lá de Benjamin Constant. O Marcelo de Quari, Torricelli de Manacapuru. Todas as calhas dos rios, eu tenho amigos. Se um dia eu ficar à deriva e parar em algum beiradão desse, alguém, rapaz, isso aqui é o Jorginho. Resgata. Porque a gente dividiu o pouco, e era muito. O nada, pra gente, era tudo. Eu estava num episódio com o Francisco lá na República, e aí já era lá pelas tantas da 2004, 2005. Lá pelas 2 horas da madrugada, olhamos um para o outro assim, rapaz, estudando para a prova. Aí eu, pô, tô com fome, cara. O Francisco chegou para mim. Eu disse, eu também. E não tinha geladeira, não tinha nada. Era um quarto só com beliche e acabou-se. Tá bom demais. E muito obrigado, viu, Amazonino? E todas as cabeças que montaram o UEA. E aí tinha uma batata doce lá. Aí eu, rapaz, espera aí. Cozinhei lá a batata, eu tinha um fogãozinho elétrico. O bicho aquecia, o bicho esfriava. O bicho aquecia, o bicho esfriava. Tu cozinha ali uma batata no fogo, ali em 20 minutos, mais ou menos. Rapaz, deu mais de 1 hora essa batata. E aí a fome aumentou. Aí o Francisco, rapaz, a gente vai comer esse negócio assim mesmo. Eu disse, espera aí que tem uma margarina aqui, Deline, era a marca da margarina. Fiz lá um corte, uma parte, o outro amassei lá, fiz um purê. Aí o Francisco, rapaz, bicho, essa aqui foi a batata mais deliciosa que eu comi na minha vida. Não pelo mérito de eu ter feito ou cozinhado, mas que pelo mérito da fome. A fome que foi Só o tempero. O tempero. Então, às vezes, contar isso não é, passou dificuldade. Claro que não, isso aí é uma história. Tudo que eu vivo hoje, você não sabe da minha vida. É a jornada do herói. Mas tudo que eu já passei, eu tenho coragem de contar. Eu sempre falo isso para meus amigos. Jorge, tá tudo bem? Tá tudo bem. Pô, eu ouvi falar, não, cara, tá tudo bem, fica tranquilo. Os problemas que eu passo hoje, eu não tenho coragem de contar para ninguém. E eu falo, quando isso passar, eu vou te contar uma grande história. Isso foi uma das primeiras coisas que eu ouvi do Jorge, quando eu conheci o Jorge já aqui na clínica. Porque realmente nós nos encontramos a primeira vez lá na TV Norte, um pouco antes de eu começar o programa, ele estava lá conhecendo, mas depois eu vim para cá e a gente começou a travar essas discussões filosóficas, né, sociais e tudo mais, e ele disse isso para mim. O que acontece de ruim, ninguém sabe, não conto para ninguém. Mas um dia, depois que tudo estiver resolvido, eu vou contar uma grande história. É bem estoico isso, né? É estoico, é estoico. A UEA foi inaugurada em 2001 e em 2005 ela formou a primeira turma. A UEA contava com apoio aos estudantes, conta com apoio aos estudantes no Amazonas, tem unidades no interior do estado, e eu não posso fazer aqui, claro, enaltecer a Universidade Estadual do Amazonas, para sempre, para todo sempre, homenagear Amazonino Mendes, claro, por ter sim, tido eu essa quero ideia, falar ainda do Amazonino aqui. Essa ideia. A gente vai falar agora então. Eu vou falar o seguinte, porque o Amazonino ele precisava de uma pessoa que representasse a UEA. E de 60 mil alunos que a UEA já formou, de toda a história, claro que outros governadores assumiram, deram continuidade nesse projeto maravilhoso, que é o maior projeto do Estado. Não é uma obra, é um projeto contínuo, forma, é vivo, está em movimento. A UEA movimenta. E eu fui agraciado
de ser eleito entre 60 mil pessoas para representar a UEA. O amazonino precisava de uma pessoa... Humanizar a UEA. Por quê? Porque é um caboclo que vem do interior. De Paranaíba. Lá do Paranaíba, um caboquinho. O amazonino chegou aqui e disse, Jorge, olha, graças a Deus eu estou vivo para ver uma coisa tão linda que eu jamais ia pensar que alguém pudesse conceber uma clínica odontológica tão linda e tão diferente, tão original no mundo. E eu já andei muito, meu amigo. Ouvir isso do amazonino não só me emociona, como me motiva a acreditar que a gente está no caminho. Uhum. A gente está num caminho. Eu não sei se é certo ou errado, só o tempo dirá. Mas a gente está num caminho disruptivo. Romper tudo que já existe de uma maneira ética, positiva e moral. Mas eu me sinto feliz de ter sido eleito entre 60 mil pessoas. E quero mandar um abraço aqui para todos os meus amigos. O Totó, o Totózinho dos grandes médicos, que também morou conosco. O Barrão, eu estou lembrando aqui da galera para não ficar com ciúme, vocês são ciumentos, eu sei. Não fica com ciúme não, bebê, tá? Não fica com ciúme não, bebê. Por favor. Eu adoro. Por favor, então, mandar um abraço para todos os meus amigos da UEA que formaram esses caras, esses grandes médicos, grandes enfermeiros, grandes dentistas da UEA. E, gente, isso é tão importante que eu quero lembrar vocês que estão acompanhando aqui esse podcast que foi notícia nacional a história da Hilary Manuela Coutinho, de 18 anos. Ela mora em Itapiranga, tem 18 anos. Na casa dela não tinha internet. Ela não dispunha de bibliotecas, ela estudou com livros emprestados para passar no Enem e conseguiu nota 1000 na prova. Ela passou para a Universidade Federal do Amazonas e começou a enfrentar um dilema dramático, que era... Sem casa, sem transporte, sem comida. Exato. Não tinha casa, não tinha transporte, não tinha comida, não tinha como vir lá de Itapiranga, que fica a 360 quilômetros aqui da capital amazonense, para poder morar aqui. O caso dela repercutiu tanto que muita gente se dispôs a colaborar com a Hilary, que quer ser engenheira civil. Mas a gente traz essa discussão para, mais uma vez, repisar a importância de uma universidade pública em dar aos alunos que foram aprovados no vestibular o suporte. O suporte básico, né? Olha, Márcia, eu tenho um colaborador aqui chamado Gideão. O Gideão, ele trabalhava, na época que eu cursava a universidade, em um laboratório de prótese. Ele estava começando lá. E, às vezes o acadêmico ele fica sem dinheiro para comer mesmo, é normal, tá? E aí eu ia filar boia do Gedeão lá. Junto com o Gedeão, ele dividia a comida dele comigo. Nunca me suvinou, nunca me escasseou um prato de comida. E hoje é um dos melhores técnicos em prótese de Manaus e trabalha aqui conosco. E eu nunca me esqueço dessa história. E ele sabe disso. E eu tenho uma relação muito íntima de amizade com ele, porque quem mata um dia de fome, um almoço de alguém, e quem mata a sede por um copo d'água de alguém num dia, aquele dia marcou a vida de alguém. Para nunca mais esquecer. Né? Eu quero falar uma coisa sem contexto e com contexto depois. Me permita? Agora. Parece arrogância, mas sem contexto. Com contexto fica sabedoria. Ninguém passa pela minha vida sem ser transformado. Todo mundo que passa na minha vida será transformado. Sem contexto. Com contexto. Você me diz, Jorge, quem passa pela minha vida nunca mais será o mesmo. Será transformado. Porque quando uma água passa por um lugar, nunca mais você vai lavar sua mão ou seu pé na mesma água. Heráclito, filósofo da natureza. Você nunca mergulha no mesmo rio duas vezes. Você passou pelo outro, você já levou alguma coisa. Com certeza absoluta. Você já trouxe alguma coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente sabe disso, porque tu pode transformar a vida de alguém e colocar lá para baixo. Sim. Ou levantar. Exato. Então, é muita responsabilidade quando você sabe disso. Uma palavra que você diz, quando você suvina, escasseia.
Fiquei em dúvida. Suvina. Suvina, coloca Suvina. Na dúvida, Suvina. É. Um copo d'água, Suvina, um prato de comida para alguém. Aquela pessoa foi transformada por essa negação ou por essa divisão. Às vezes, tudo que a pessoa está precisando é um prato de comida. E alguém negou. Alguém negou um abrigo. Porque quem vem do interior para estudar quer o quê? Quer estudar, meu irmão. É. Entende? Só que quem quer vencer na vida é persistente. Um não ali já foi, tu vai para o outro sim. Um não ali, tu vai se transformando. Porque nunca mais... muita gente passou na minha vida e nunca mais eu fui o mesmo. Com certeza. As pessoas transformam as nossas vidas e a gente transforma a vida das pessoas. Não é que é muita responsabilidade? Eu nunca mais fui o mesmo depois que eu te conheci. Eu sou a água, já foi, já mudei. Tu é a minha água, tu já passou, já foi, já mudei. Tu já mudou. A gente está em mudança sempre. A gente não é o mesmo do que Nunca. a gente foi um minuto antes. Então, isso aumenta muito a nossa responsabilidade no cuidado, no falar, no ouvir e no lidar com as pessoas. É isso que você está falando agora. E no fazer pelo outro. Pelo ser humano. Então, quando você mora numa república, divide batata doce com seus amigos. Com manteiga Deline. Deline, refrigerante Coca-Cola quente de uma semana, e é aquilo que tem para tomar, é aquilo mesmo. A tua vida nunca mais será a mesma, porque, olha lá, privacidade. Tu está tirando minha privacidade. Guarda essa palavra aí, privacidade. Amigo, tu está morando aqui, ó, numa república, num quarto coletivo. O quarto nem é teu e nem é meu. O quarto é nosso. Então, vão andar pelado aqui. O problema é teu, ninguém tem nada a ver com isso. Não é legal? O direito de andar nu num quarto e o outro não se incomodar. Mas isso, para você morar nesse nível, você tem que estar num nível de maturidade. Tem que ter muita maturidade. Senão briga. Briga. Tá me desrespeitando. Rapaz, tá não sei o quê. Aquela coisa toda. Só que você tem que recuar, né? Se cada um quiser atravessar, você se atravanca. Eu tive um problema muito grave lá com uma dessas peças aí, porque nem sempre é flor, sempre vai ter treta, vai ter confusão. Não me orgulho dessa história e nem tenho vergonha de contar. E também foi uma pessoa que passou pela minha vida que transformou a minha vida. Porque quando a gente passa pela vida de alguém, nunca mais a nossa vida será a mesma. Vai contar? Não, essa não. Passo. Ele vai contar nos bastidores. Tu acaba de dizer que tu não tem vergonha de contar. Não, eu não tenho orgulho. Tá bom. Nem vergonha. Depois tu conta? Conto, só pra ti. Só pra gente. Só pra ti que é fofoqueira, né? Fofoqueira, a gente fofoca demais. Jorge. Vou te contar um segredo aí, conta aqui. Como é isso? Não é mais segredo. Não tem edição isso aqui. Jorginho, tu nasceu em Paraná da Eva, aí saiu de Paraná da Eva para Manacapuru, de Manacapuru para Manaus, para criar, para construir a melhor clínica odontológica do Brasil e uma das mais diferenciadas do mundo. Como tu começou a ter essa ideia? Porque é muito difícil você estar com todas essas dificuldades, que hoje são histórias vitoriosas, é a jornada do herói que ele está contando aqui, mas não foi bonito na época. Foi não é romântico, não é romântico. E como é que tu conseguiu, apesar de todas essas dificuldades, ter essa ideia e construir tudo isso que a referência odontológica é hoje? Não dá para falar de mim sem falar do meu pano de fundo, né? Desse background, que é a minha família, que é a minha mãe. Minha mãe, meu pai, meus irmãos. A minha mãe é uma mulher muito perseverante. Não dá para falar de mim. Quando eu falo da minha mãe, é um espelho, né? Tá espelhando. A gente é o espelho, né? Uhum. A gente também filtra, né? A gente vai amadurecendo, vai filtrando, vai fazendo ali um compilado de coisas, traz o que é bom, tira o que é ruim, faz um benchmark normal, padrão. Uhum. E a minha mãe é uma pessoa muito perseverante, com muita fé. A Brígida pegou sua prole lá do interior. Então não tem como pensar diferente depois dessa história. E a minha mãe, na década de 80, chegou em Manacapuru, e naquela época os serviços, os trabalhos eram essencialmente masculinos. Olaria, fábrica de tijolo, serraria para cortar as madeiras. E ela trabalhou em tudo isso, cara. Trabalhou em olaria, serraria. A minha mãe foi gari, varreu rua. Foi faxineira durante 30 anos.
numa prefeitura. Paralelamente a isso, lavava roupa para fora. E fazia diária, como diarista, né, na casa dos outros, e levava toda a sua turma. Inclusive o tal de Jorginho. Então a força dessa mulher faz com que o indivíduo cresça e se fortaleça. Vários psicólogos, isso é importante, gente, tá? Pensadores atuais, não vou citar aqui referência nenhuma, mas depois você pode pesquisar. Você quer criar um imbecil no mundo? Mime essa criança. Porque até pouco tempo, eu pensava que imbecil era uma pessoa idiota que não sabia das coisas, não sabia falar, não tinha leitura, fala errada, etc. Imbecil, Márcia, é o indivíduo que tudo que ele faz só pensa em si, só olha para o umbigo, é egoísta. Então, quando você mima uma criança, você vai, no futuro, tá plantando uma semente hoje, e no futuro será um adulto imbecil. Ele acha que o mundo é materno e que todo mundo está à disposição dele para servi-lo. Uhum. A minha mãe fez o contrário. A minha mãe não fez curso com Piaget e nem com Pinochet. Mas ela transitava entre um e outro em menos de 2 segundos. Piaget, o pai da educação, né? Pinochet, um ditador chileno, referência, né, histórica. Uhum. E ela mostrava a razão. Ela disse, eu prometi para... Essa história é linda. Eu prometi para os meus amigos do futebol uma bola de couro, porque o nosso sonho de curumim no interior é jogar com uma bola de futebol no asfalto, para ralar, tirar o chaboco do dedo no asfalto. Meu Deus. Mas que seja com uma bola de couro. Aí eu falei, mãe, eu queria ganhar uma bola de couro. Ela falou, meu filho, eu não posso lhe dar não, mas se você trabalhar 1 mês comigo, eu lhe dou essa bola. E essa história eu conto para ti, já contei para minha terapeuta, porque tem uma análise além dessa conversa. Como que foi concebida a referência? Essa história é importante. Uhum. Como é que você ressignifica as coisas, né? Aliás, quero mandar um abraço aqui para minha amiga Carol, da Casa da Carol. E é uma das pessoas que a gente tem que trazer aqui para falar. Carol sempre é mencionada. Eu Carol sou é fã, de uma relevância, importância. Na minha vida, inclusive. A Carol mudou tua vida. Ela passou. Depois que eu passei pela vida da Carol, a minha vida nunca mais foi a mesma. Carol, tu não faz ideia, Carol. Esse poder de quando você passa pela vida do outro. Vamos colocar a Carol no próximo podcast já. Eu já estou doido para conhecer a Carol. A Carol é uma pessoa inigualável, inesquecível, singular total, dentro do seu próprio, da sua própria pluralidade. Quase um trava-línguas, né? Uhum. E daí trabalhei 1 mês e prometendo a bola. Tá. Aí a minha mãe, mamãe, eu prometi, rapaz, vou ganhar esse final do mês. Hoje já são 29, amanhã eu ganho a bola. Todo mundo. O Jorginho vai trazer a bola de couro. E eu trabalhei esse mês. Aí a minha mãe chegou no final do mês, Jorge, tá aqui o prometido. Agora olha só esse prometido. O dinheiro que tu vai ganhar esse mês não dá para comprar a bola. Eu já fiquei mordido nessa hora. E ela com envelopezinho, né? Com um dinheirinho dentro. Mas eu vou te dar, mesmo assim. A bola? O dinheiro, só a parte. Quantos anos tu tinha, Jorge? Eu tinha entre 9 e 10 anos. Aí, eu vou te dar o dinheiro. Eu já estava chateado porque não era o dinheiro da totalidade da bola. Eu já disse, já vou passar vergonha, não vou levar a bola, né? A gente já pensa logo no outro, né? Pensei na vergonha, eu estava com vergonha. Aí ela pega o dinheiro. Aí, pega o dinheiro, Márcia. Aí ela puxou de volta. Tu não está precisando de bola. Tu está precisando de caderno, de livro e de lápis para estudar. Tu está precisando de calção, de calça e de roupa para ir para a aula. Sério, Jorge, que teve esse diálogo? Eu fiquei mordido mais ainda. 2 vezes eu fiquei mordido. Ela não entregou o envelope, então? Não, ela puxou de volta. Aí, embora ali no seu Josué, que era uma mercearia que vendia tudo. Meu Deus do céu. Quem é de Manacapuru conhece o Josué. E aí comprou lá os cadernos, os lápis, o material didático. Com o teu dinheiro, com o dinheiro que tu trabalhou o mês inteiro. Então. Porque a criança, ela acha assim, não, isso aí quem tem que comprar é a mamãe. É o papai. Meu dinheiro é para comprar minhas coisas.
Não pode. A minha mãe ensinou que a gente tem que ter responsabilidade desde cedo. E ela forjou esse adulto que eu sou hoje. Porque não é uma dificuldade que tu passa ali. Isso não é uma história triste, isso é uma reflexão. Não, isso é uma história de educação. Educação, Ela racionalidade. Tá te ensinando a dar valor. Razão. Para tua necessidade, não para o teu querer. Eu uso isso como gestor. A gente precisa disso? Não, então não compra, meu irmão. Não é básico. Uhum. É urgente? É urgente? Pode esperar? Não. Pode. É importante? Então faz com calma. Faz depois. Vamos para o urgente. Vamos para o que a gente precisa agora, nesse exato momento. Serve para tudo isso aí. O que a gente precisa? Só que a gente quer dar tudo. Tudo de presente para os outros, para o marido, para a mulher, para o filho, para a irmã. Tudo de boca beijada hoje. Tá tudo muito fácil, né? Muito fácil. Chorei, deu. Chorou, deu. Aí tá cheio de curumim. Agora, olha, isso é sério, hein? 2 coisas que foram feitas somente para adultos e tão somente para adultos. Primeira, trabalho. Trabalho é coisa de adulto. Tá? Segunda coisa, relacionamentos. É feito para adulto. Uhum. Tanto profissional quanto pessoal. Amoroso ou amizade. É para adulto. Olha lá. Olha só isso. Para fechar esse pensamento. E o que a gente mais vê, o que é? Maiores de idades tentando ser adulto. Crianças maiores de idade. Criança com 30 anos, criança com 40 casando, anos. separando. Emocionalmente infantil. Totalmente. A base foi ruim. Crianças querendo brincar de trabalhar. Não deu certo, fechei. Eu não tinha escolha. Ao sair de 17 anos de Manacapuru para ser office boy. Eu precisava fazer tudo o que eu fiz. E faço mais. Até hoje, se precisar desentupir uma privada, eu vou lá e desentupo. Aqui na clínica, trabalham muitas mulheres e os cabelos caem. Eu não tenho cabelo longo. Eu vou num cesto de lixo, às vezes no lavabo, e dobro um absorvente. Eu não menstruo, Márcia. Mas isso não cai minha dignidade. Ao contrário. Eu digo que para ser um médico, um dentista excelente, você tem que aprender a técnica e fazer com competência a sua excelência. Ponto final, está acabado. Mas para ser um médico brilhante, um dentista brilhante, um advogado brilhante, você tem que fazer tudo o que antecede, você tem que fazer tudo o que precisa ser feito ao que antecede a sua excelência. Então não cai a dignidade de ninguém juntar cabelo dos outros. Não é o meu. Isso aí tu fala lá na tua casa. Hoje eu lavei a louça. Isso aí é conversinha de irmão. Preguiçoso. Não fez mais do que a tua obrigação. Não fez mais do que a tua obrigação. Eu ouvia isso da minha mãe. Quer salva de palmas? Porque Não, pra quê? Pra quê? Hoje eu cuidei da criança. Peraí, meu irmão. Tu não cuidou, não. É teu filho. Entende? Aí eu ajudo a minha mulher a cuidar do filho. Mas que machismo louco, velado, estruturado. Então a minha mãe, ela é uma pessoa muito... Não tem como eu falar de mim sem essa... Inteligência emocional demais, né? Ela é estoica. Ela é religiosa. Ela sabe o que é isso? Ela não sabe, mas ela tem... Os livros do... É interessante isso, Os né? livros do Marco Aurélio, desses caras, desses filósofos, a minha mãe usa tudo. Esses livros Sem saber, no instinto. Mais Esperto do que o Diabo, me lembra o autor dele? O autor é o... Napoleão Hill. Napoleão Hill. A minha mãe, ela nunca leu esses livros. E todos os ensinamentos que ela fala estão lá. Quando eu li o Mastermind, a Lei do Triunfo, eu digo, cara, minha mãe está falando aqui com outra linguagem, em outro campo semântico, naturalmente. Então, a leitura, às vezes, a gente precisa de uma literatura, Márcia. Eu costumo dizer que tudo é literatura. Filme é literatura, é leitura. Um vídeo é. Uma conversa é literatura e leitura. Um livro escrito é. Uhum. Pessoas. Como é que a gente interpreta e lê? Qual é a tua leitura de pessoa? Nós somos o que nós conversamos em uma mesa, no café da manhã, no almoço ou no jantar. Nós somos isso aqui. Uhum. Nós somos com quem nós conversamos. Tu me recomendaste 2 livros, eu vou ler esses livros. Entende? Esse material aqui, eu não comprei da minha cabeça. O Messi que está ali, ele fez uma lista de materiais. Eu confio no Messi. A leitura dele sobre equipamento é muito maior do que a minha. Então, ele me ensinou a comprar materiais. Então, quem a gente lê?
O melhor livro? Com quem a gente está tendo, pegando o conteúdo? Com quem realmente está te ensinando algo que é bom ou alguém que está te desinformando, te dando um conteúdo que vai te jogar para o abismo? Isso aí entra naquele contexto de que a gente precisa andar com pessoas que estão na mesma vibração de missão, que estão ali no mesmo propósito que a gente, ou a gente pode se dar ao luxo de andar com quem não quer as coisas que a gente quer na vida. Olha, isso vai ser um atraso? Eu considero pessoalmente, né, até onde eu sei, até onde eu consegui ter clareza sobre isso, existe um nivelamento. Existe um nivelamento. As pessoas se agrupam por nivelamento. Agora, não significa dizer que tu não vai falar com uma pessoa que não está com aquele mesmo projeto. Lógico que não é isso. A gente tem que falar com todo mundo, sim. Uhum. Mas não para colocar projetos importantes para você na sua vida. Às vezes, você está casado com alguém que não te apoia. Você tem um projeto, você tem uma mãe e um pai que não te apoia. Um irmão ou uma irmã, e está tudo certo. Ou uma mãe e o pai que quer que você seja o que eles não foram. Exatamente. E aquilo não faz sentido nenhum. Não faz você. sentido. Ah, eu quero que o meu filho seja médico. Tudo bem, mas ele quer? Quer. Então deu certo, vai dar certo. Agora, se ele não quiser, ele vai entregar na hora do diploma. Está aqui, papai, o diploma que o senhor queria. E vai seguir outro caminho. E vai seguir outro caminho. E está tudo certo também, porque a gente tem que ser aquilo que a gente quer ser. E a gente vai trabalhar e fazer de tudo que é necessário para atingir aquele objetivo. O que você faria de diferente? A tua vida caminhou, você lutou, você estava lá na República, né, nos tempos de República que você falou, viveu ali com um monte de estudante, passou aperto, fez batata doce de madrugada com Deline. O que foi que você fez dessa história toda e que você faria diferente? Olha, Márcia, eu tenho 43 anos. Um menino ainda. Jovem, bastante jovem, assim como você, como todos nós. E não tenho como eu te responder isso agora, com toda a minha sinceridade, porque eu não tenho como voltar lá e dizer, Jorginho, não faz isso, cara, não faz isso. Se eu pudesse voltar. Mas hoje eu penso diferente. Hoje eu sou outra pessoa hoje. Eu penso diferente, então, porra, eu não faria aquilo. Eu não faria aquilo. Eu não faria aquilo. Eu mudaria muita coisa, com certeza. Por isso que a gente é um ser de luz, é um espírito aqui na Terra, em evolução. E hoje eu tento conversar comigo. Eu falo bem assim, tu vai te envergonhar disso no futuro? Tu vai contar isso para alguém no futuro ou vai esconder? Então, hoje eu digo, eu consigo mudar hoje muitas coisas para não errar. Mas erro bastante, como todo ser humano e errante. Não sou perfeito, sou perfectível, porque perfeito é completamente acabado. Então, nada está acabado. Nós estamos em construção. Então, eu converso comigo lá no futuro. Ei, me fala aí se eu vou ter vergonha disso hoje. Vai, não faz essa merda. Eu consigo mudar hoje. Se tu puxar lá no teu âmago, tu já tá com vergonha agora. Agora, lá no passado, eu não consigo. Ei! Não faz isso. Não dá mais tempo, já foi. Agora eu tento olhar para o futuro e conversar com esse cara bem aqui. Eu já vejo assim, por favor, você pode evoluir 10, 20 anos mais maduro e me dizer se eu faço isso? Não faz. Não faz. Eu consigo conversar com esse cara lá na frente. Hoje. Jorge, você é professor. Você recebe estagiários aqui na tua clínica e é obrigação, como o odontólogo mais antigo, mais conhecedor da prática, o mais velho, né? É transmitir essa experiência para os estagiários. Eu achei muito importante fazer essa pergunta, porque tem muito estudante de odontologia que vai ouvir esse podcast, que vai querer saber o que é essa clínica e por que essa clínica existe e quais foram os fundamentos dela. Que você, inclusive, se tiver com curiosidade, pode assistir o podcast anterior, o episódio anterior, que nós falamos só da referência odontológica, da missão da referência, dos preceitos, dos fundamentos e por que ela existe e por que ela foi concebida. Mas hoje eu quero saber o seguinte, como é o Jorginho professor? O que você quer que esses meninos de hoje, os estudantes de odontologia, aprendam?
que você acha importante dizer para eles? Márcia, E o que você diz para eles aqui no dia a dia, né, da clínica? essa não estava no script, né? É, mais ou menos. Mas eu vou responder mesmo assim, porque essa daí é... Eu acho porque você é a inspiração do futuro, dos odontólogos do futuro. Eu espero que essa mensagem chegue no coração de quem quer fazer odonto, medicina, pessoal da saúde, mas serve para qualquer pessoa. Existe uma diferença entre o professor e o mestre. Eu nunca quis dar aula em faculdade. Porque eu sempre gosto de falar. O que eu falo para um, eu falo para dois, falo para três e falo publicamente. É aquilo que eu acredito, eu sou convicto daquilo que eu acredito. O estagiário, a palavra estagiário, eu começo assim, quando eu vou entrevistar o cara. A palavra estagiário, para qualquer empresa, é uma palavra muito feia. É uma palavra sem definição no vocabulário. No vocabulário da língua portuguesa. E eu começo assim com o cara. Estágio não é bico. Estágio não é colônia de férias. E olho no olho do cara. Estágio é trabalho. E assim eu trio. Fica quem realmente quer trabalhar. Já começa assim o desenvolvimento. Porque aqui ele não vem só aprender técnicas odontológicas. Ele também vai ser desenvolvido um pensamento lateral. Vai pensar fora da caixa. Porque na faculdade, a gente aprende assim, a minha dupla contra o mundo. A minha o quê? Dupla. Porque na faculdade tu trabalha em par. Sim. Obrigado, Márcia. E há uma hostilidade muito grande nesse campo de competição na universidade. Por quê? Ego. Sou melhor do que você. Ego. Quer ver uma frase... Mas todo mundo estudando na mesma sala. Márcia, tu quer ver uma frase sem óbvio que contexto? tem, né? Eu sou do... Sem contexto? Sem contexto, depois com contexto. Com contexto. É importante que... Olha lá, você nunca será melhor do que eu. Espero que não mesmo. Quero ser melhor do que eu. Exatamente, porque Deus criou o ser humano. Exato, é isso aí, cara. O ser humano, ele é especial e é importante para a humanidade. Ninguém é mais importante do que o outro. Então, sabendo disso, eu nunca vou ser melhor do que você. Eu nunca serei melhor do que ninguém. Agora é o seguinte, eu sei disso. Portanto, eu digo, você nunca será melhor do que eu. E eu falei essa frase para todas as pessoas na universidade. E o ego, a expressão, quando você fala isso sem contexto, o ego da pessoa, o demônio, esse pandemônio, chamado ego, que ele vem de várias formas. Interessante isso. Mexe. A pessoa não analisa a não, frase. É sem Ela contexto. não pergunta a frase. É. Como assim tu não vai ser melhor do que eu? Como assim eu não vou ser melhor do que você? Eu... Quem que te garante que eu não vou ser? Isso. Porque não, ele tá dizendo exatamente isso. Fora do contexto. Agora, no contexto, como é que fica a frase? No contexto, eu nunca serei melhor do que você, porque todo ser humano é ser de luz, ele é especial e ele é importante para a humanidade. Mas ele nunca será melhor do que outro ser do humano. que o outro ser humano. Quem sabe disso, sabe que nunca será melhor do que ninguém. Eu tenho que ser melhor do que eu. Foi ontem ali, ó. Do que eu fui ontem. A única pessoa que eu posso ser melhor, eu tenho que ser melhor do que a Márcia de ontem. Eu sou a minha maior disputa. Eu sou a minha maior competição. A de ontem, a de hoje e a Márcia de amanhã. São 3 pessoas. Com certeza. Que estão lutando o tempo todo, uma para vencer a outra. Dá trabalho. Eu tenho que vencer a de ontem e a de amanhã tem que vencer a de hoje. Sim, importante. Mas quando você fala sem contexto, quer que a pessoa se morda, se bata, quer ter uma... Ele fala e corre. Corre. Tu deixa a pessoa lá, sem contexto. Ela fica irada, 20 mordida. anos depois, a pessoa ainda odeia Jorge e Com não certeza. entendeu. Se estudou, no mínimo, um pouquinho de filosofia e estoicismo, ela vai entender Vai o que entender é. e Senão, também isso é uma leitura espiritual, né? É uma leitura bíblica. Não tem o culpa da pessoa não ter lido a Bíblia. Deus Porque, não cria nenhum filho seu melhor do que o outro. Márcia, se tu me chamar de qualquer palavra, eu só vou me ofender se eu quiser. Se eu não for aquilo, beleza. Se eu for, tá tudo bem também. O cara vai assim, seu baixinho. Eu sou baixinho, eu tenho 1,70 m, meu. Seu... Isso, eu sou isso. O que mais? Eu falo assim, o que mais? O que está tentando me atingir? Égua.
tenta mais. Só não vale brigar porque eu não sei brigar, né? Olha, Marco Aurélio diz assim, né? Em Meditações, no livro Meditações, Marco Aurélio diz: se alguém falar mal de você, chegue para a pessoa e diga assim: nossa, mas ela falou só isso? Obrigado, ainda bem que ela não contou tudo, né? Imagina se ela soubesse o que eu sou na realidade. É. Porque eu sou muito pior do que isso que ela falou. E Isso é de surpreender alguém, Sim. porque a pessoa espera que aquele indivíduo se defenda. Não, ela falou isso de mim, pois ela falou pouco, porque eu sou muito mais do que aquilo que ela está dizendo. é importante, porque tudo que a gente conversa aqui, Márcia, é o que eu converso com cada pessoa que faz odontologia, que eu não chamo de acadêmico, eu falo que são cirurgiões dentistas em formação, que eles são responsáveis por uma nova geração de dentistas do Brasil. Né? E tá, você é dentista aqui em Manaus. Não, do Brasil. Você tem que mudar o paradigma. Você não sabe se você vai mudar de região. Então, você tem que estar preparado para trabalhar em qualquer lugar do mundo, para qualquer paciente de qualquer lugar do mundo. Então, não vem só aprender a tecnicidade odontológica. Venha aprender, venha se desenvolver também como ser humano. E quando eu falo essa frase, para cada 10 pessoas, 8 vão embora no primeiro dia. Por quê? Porque trabalho é para adulto. Estágio não é bico, estágio não é colônia de férias, estágio é trabalho. A criança quer trabalhar? Fala para mim. Não, a criança quer sem trabalhar. Entende? Ela quer ganhar o presente do Natal. Claro que eu estou contextualizando porque que eu falo sim, isso. Né? Sim. Nenhuma palavra sai da minha boca sem contexto. Tem contexto. Às vezes eu tenho preguiça de falar o contexto. Deixa a pessoa se bater lá. O problema não é meu. Eu não tenho que estar explicando tudo. Dá trabalho conversar com gente inteligente. Dá? Dá trabalho. Dá trabalho. Então, quando a pessoa fala alguma coisa pra gente, ela sabe mais de coisas do que a gente... Às vezes eu estou conversando com o Jorge, aí o Jorge fala e vai ao banheiro. O que foi isso que ele falou? No celular. Jorge, então voltando àquele assunto, Jorge. Eu colei, né? Tudo colei. Bem. Mas a divisão de conhecimento... Por que eu não gosto de dar aula em faculdade? Porque eu falo assim, eu não gosto de dar aula. Não gosto de dar aula. Eu gosto de ensinar. Mas eu só ensino, vou investir o meu tempo, meu capital de intelectual para quem quer aprender. Eu falo que eu nunca falo assim, olha, eu vou te ensinar uma coisa. Não, eu não falo isso. Eu falo, olha, eu vou te contar uma história. Caso você tenha interesse em aprender. É possível que você tenha um aprendizado sobre o que eu vou te falar. Mas eu não quero. Olha, eu vou te ensinar isso. Eu quero te ensinar uma lição. Não é isso. Entende? Uhum. Eu não gosto de dar aula. Eu gosto de ensinar. E como é que eu ensino? Eu conto uma história. Caso você tenha interesse em aprender, você vai tirar algum proveito desse conteúdo. Seja técnico ou seja em desenvolvimento. Porque quando você faz um curso de gestão, você aprende que tem o T&D com o seu time, que é o treinamento e desenvolvimento. Uhum. E hoje o mundo precisa de pessoas desenvolvidas, porque a tecnicidade ela é um pouco mais simples de você passar, a parte técnica da coisa, de qualquer área. Não estou falando só de odontologia. É muito mais simples. A tecnicidade é a prática? A prática, teoria e prática. É. A teoria é lá no banco da escola, com a aula que Sim. você está dando. Aí, quando você pega aquele conhecimento e vai aplicar no estágio, no consultório, no dia a dia, que também é diferente do laboratório da faculdade. Sim. Porque o laboratório da faculdade é um ambiente organizado, preparado e controlado. Sim. Para ensinar aquele estudante. É intramuro, a gente chama que tem a clínica intramuro e a clínica extramuro. É completamente... Eu não sei se eu estou sendo leviana em dizê-lo, mas é completamente diferente do laboratório, da clínica, fora do âmbito acadêmico. Porque ali sim você vai encontrar um paciente desgovernado, um paciente extremamente sofrido, um paciente que não vai ser colaborativo, um paciente que você vai ter que trabalhar o psicológico dele para poder lidar com o tratamento dele, para poder dar o melhor tratamento para ele. E isso é desafiador. Muito. E vou complementar, Márcia, esse raciocínio e dizer que os melhores advogados começaram como estagiários em algum escritório de direito. Os melhores engenheiros do Brasil começaram como estagiários
em algum escritório de engenharia. Os melhores médicos estagiaram e estudaram muito mais. Não fizeram aquele caminho, faculdade, casa, casa, faculdade, mais nada. Eu sou... Meu banco acadêmico é do direito. No segundo período, eu estava correndo atrás de estágio. Ninguém queria me aceitar, porque eu estava no segundo período. Os grandes escritórios jurídicos não queriam. Porque queriam o estudante já lá para o sétimo. Oitavo. Aí eu achei um escritório que me aceitou. Doutor Gomes, que Deus o tenha. Fiquei a faculdade inteira naquele escritório. Eu aprendi de tudo ali naquele escritório. No segundo período. Eu entendi naquele momento... A teoria... Eu ia para o fórum. Se materializando na prática, conforme eu ia estudando. E digo mais, se aqui nesse consultório, se aqui nessa clínica, tem gente que nem na faculdade de odontologia está, que é o pessoal lá as nossas meninas lá que recebem a gente com toda a educação do mundo, a recepcionista, a administradora. As nossas relações públicas nossas internas. Relações públicas e tudo. O que eu quero dizer com isso? Se você está no primeiro período de odontologia, é sua obrigação procurar uma clínica para trabalhar. Estagiar, tem que trabalhar. Nem que você, de repente, o dentista diga para você, não, mas eu não posso pegar, você está no primeiro período. Eu faço qualquer coisa, eu quero estar no ambiente aprendendo, que eu vou pertencer quando eu me formar. Porque se você não começar de agora a atuar na sua área, você está errado, você está se equivocando no seu caminho. E eu duvido, Jorge, não sei se... Aí você vai ter que me contestar agora aqui. Se bater aqui na porta um estudante de odontologia dizendo assim, doutor Jorge, por favor, eu quero trabalhar. Você está em que período, meu filho? Qual é o período acadêmico que te exige o estágio? Qual é o período? São 6 anos, né? A partir do primeiro período, a gente faz uma entrevista, porque tem um processo, né? Não, tu, lá na faculdade. Ah, tá. Quando é que você vai mesmo para o laboratório na cadeira? Qual é o período? Qual é a idade? Depende da faculdade e da grade curricular. Mas o quê? No primeiro ano, segundo ano? As faculdades públicas demoram um pouco mais. Terceiro? A partir do 4º período, tu começa a atender clinicamente os pacientes. 4º período. Se chegar um aqui na porta agora e bater, por favor, eu faço qualquer coisa, eu só quero estar aí dentro. Tu vai fechar a porta na cara desse menino? Não, mas ele vai passar por uma entrevista. Ok, ele tem que passar pela entrevista, Sim. É óbvio, tu não vai botar as cegas ninguém aqui dentro. Mas tu não vai enxergar o cara... Porra, ele está aqui batendo na porta o tempo todo, bicho. Bom, põe ele para dentro, vamos embora ouvir. Sim. Deixa eu falar com ele, ver o que ele pode aqui contribuir comigo. Porque é arrogância também um dentista formado há muito tempo achar que um estagiário não pode ensinar nada. Não, e o mestre... No mínimo, ele ensina história de vida. Mestre não é só o que ensina, é o que aprende com o time, né? Com os alunos. A evolução de um mestre é aprender, porque ele precisa formar uma nova turma. E como é que ele vai melhorar essa nova turma? Aprendendo, levando o que ele aprendeu com essa primeira turma aqui. Mas o objetivo final de todo mestre, Márcio, sempre verdadeiramente do mestre, é deixar alguém tão bom ou melhor quanto ele. Entende? Eu não tenho restrição a ensinar nada para a pessoa que quer aprender. Eu dou o beabá, e repito, se tu esqueceu isso, amanhã eu te falo de novo. Eu acho assim, a obrigação do mestre é desenvolver o talento. E esse talento tem valorizar que ser... o talento. Valorizar, descobrir. Cobrar. Monetizar o talento. Sim. Porque eu tenho que ser favorável à monetização do talento. Ninguém pode virar as costas para o dinheiro não aceita desaforo. Então, o que o mestre precisa fazer é fazer com que aquele talento seja o melhor talento. Sim. Vou te contar uma coisa que, às vezes, também a gente... Como é que é monetizar? Na monetização, nem tudo é o dinheiro realmente papel, real. Ou Pix, ou a moeda real, o papel, o dólar, ou a moeda corrente daquele país. Existem capitais de monetização que a gente não enxerga. Eu vou te falar aqui um dos capitais intelectuais, que o capital intelectual é um dos capitais mais valiosos. Entende? Com certeza Capital absoluta. de tempo. Os 6 primeiros meses aqui é não remunerado. Pô, tu não remunera? Com o quê? Capital intelectual. Escuta bem, entrevistei mais de 600 pessoas. Olha esses dados. O homem dos dados, o homem dos números. Adoro, me dá estatística. Dados a gente trata, transforma em conhecimento,
em informação E transforma em protocolo. e depois transforma em conhecimento. Isso. Na entrevista, tem lá na pergunta, qual a sua principal motivação para este estágio? 100% colocam. Dinheiro? Não. Adquirir mais experiência, Uhum. ganhar mais conhecimento prático, aumentar a minha vivência. 100% responde. Quando chega lá um entrevistado, eu já sei o que esse cara vai falar. Eu estou conversando com um que fala por mais de 600 que eu entrevistei. Isso é conhecimento, não é não? Sim. Então, a motivação de quem vai procurar um trabalho no cargo de estágio, né? Sim. Soldado faz parte do pilotão, recruta também, assim como o capitão. Estagiário faz parte do time, como o TPD, o TSB, ou seja, o nome muda, mas todo mundo faz parte do mesmo time, do mesmo exército. Só que a palavra estagiário, ela está mal definida para a sociedade. É só um estágio. É só o trabalho que vai mudar a tua vida para sempre, gente, né? Não. Se você tem esse pensamento, você precisa urgentemente reformular, Repensar, né? repensar e ressignificar essa palavra. Sim, estágio é trabalho Porque e é a primeira oportunidade que você tem de conhecer o mercado, conhecer pessoas. Eu pergunto para as pessoas assim, para as pessoas que vão estagiar, você é bem relacionado na odontologia? Ela disse, não. Tudo bem. Ela disse, abre a tua cabeça. Abre a tua cabeça que eu vou te dar um presente. Abriu? Abri. Aí, tira aí o tampo do cérebro, da cabeça. Tu acha que eu sou uma pessoa bem relacionada aqui em Manaus com a odontologia e com a sociedade? Ele, sim. Tu acha que eu conheço muita gente do campo da prótese, da odontologia? Tu acha que eu sou bem relacionado com essa turma? Sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu me conhece? não. Ele, sim, eu lhe conheço. Agora eu vou te fazer. Você é uma pessoa bem relacionada? Ela disse sim. Porque você me conhece e você vai conhecer outras pessoas. Quando eu disse agora não, ela sabe quem é o Jorge nesse contexto todo? Não sabe. Aí, olha lá, sem contexto, com contexto. Aqui eu uso bem assim. Pega o nome de todos os pacientes e dá para todo mundo para a gente colar o nome do paciente. Porque a gente tem que saber com quem a gente está falando. Uhum. Todo mundo sabe quem é você, Márcia. Sabem. Porque a gente faz questão que todo mundo que entra nessa casa, a gente conhecer a pessoa que entra. Me chama pelo nome. Não fala nem senhora nem nada. Márcia, tudo bem? Eu adoro isso. Entende? Todo paciente que chega aqui é recebido pelo nome. Todas as pessoas que entram aqui são recebidas pelo nome porque a gente está esperando, a gente conhece. Eu falo, olha, o seu João é isso, ele veio do interior, a dona Maria é assim, ela veio lá não sei de onde. Olha, o seu Alfred veio lá dos Estados Unidos. Olha, não sei quem. Eu digo quem é a pessoa. Olha, eu falo para as pessoas aqui dentro. Você tem que saber com quem você está falando. Uhum. Aí eu pergunto bem assim, já com esse contexto, né? Você sabe com quem você está falando? Não. Puta merda. Mas eu já sei quem é a pessoa, eu procurei saber. Eu sei com quem eu estou falando. Eu sei quem é Márcia. Tu tá no podcast. Não esquece que tu tá no podcast. Eu sei, eu sei quem é a Márcia. Uhum. Eu sei com quem eu estou falando. Sim. A minha obrigação é saber com quem eu estou falando. Se a pessoa não sabe com quem ela está falando, é um problema dela. Ela pode ter um problema. Tu pode xingar um delegado e um juiz de direito no trânsito? Pode. Tu não sabe com quem está falando? O problema é teu. Por isso que nesse contexto de saber ou não saber, é bom a gente ter cautela. E tratar todo mundo bem. Entende? Até porque a gente não sabe o dia de amanhã. Trate todo mundo bem por ser característica da sua natureza e não porque você tem algum tipo de interesse naquela pessoa. Coloque isso como primazia da sua essência. Acabou. Jorge, quais foram os maiores acertos que você fez na vida? Hoje, no balanço, assim, o que foi que tu se orgulha? Os maiores acertos foi aprender que a mudança é um comportamento, né, tecnológico de pensamento, aprender que a mudança é necessária, faz parte do processo de evolução. Então, por isso que eu vivo mudando, me transformando, me reinventando, ressignificando. Eu acho que é um acerto pensar assim. Uhum. Eu acho que é um acerto também a gente se afastar de certos meios, de certas pessoas, dar um fim em alguns relacionamentos.
Não nas pessoas, não é para dar um fim nas pessoas. Não nas pessoas, mas dar um fim, um ponto final naqueles relacionamentos. Fazer seleção natural. Charles Darwin veio ao mundo para ensinar para a gente seleção natural. Seleção natural. É muito chato a gente ter que estar lembrando todo o tempo que a gente é. É muito chato a gente ter que estar ali tendo um traquejo, todo um cuidado para não ser você mesmo. Porque tu tá pisando em ovos. Cara, eu quero pisar nisso aqui, ó. Concreto, firme. Eu quero me relacionar contigo e conversar contigo com todo respeito, com toda a ética, mas eu quero pisar no chão firme. Então, uma das coisas também que eu acertei foi isso, foi ter mudado e ter coragem de tomar essa atitude. Rapaz, é o seguinte, eu só entro na casa que eu sou bem-vindo. Que a pessoa me conhece, me entende, e também só entra na minha casa aquela pessoa que me recebe na casa dela como eu a recebo. Aquela pessoa que eu torço por ela, ela torce por mim. Eu vibro positivamente por ela, ela vibra positivamente por mim. Então, eu botei um monte de fim em relações que vem a nós e nada para ti. Não quero. Porque o mundo está carregado de gente imbecil, gente egoísta. E o egoísmo, ele vem do ego. Vem essa questão de pensar só em si. Uhum. Né? Então, é bom a gente pensar no coletivo. Eu convivo hoje com pessoas, meio profissional e pessoal, familiares, amigos, um ambiente saudável. Eu estou muito feliz com a minha nova fase. Então, é um acerto. É muito bom a gente ter pessoas do nosso lado que a gente pode cair e aquela pessoa vai lá e te levanta. É muito bom, Márcia, a gente poder compartilhar uma felicidade com alguém, a pessoa te abraçar e ficar feliz junto. É muito bom tu ter um relativo sucesso em determinada coisa e alguém não sentir inveja de ti, cara. Porque inveja é coisa do diabo. É coisa do mal. A gratidão é coisa de Deus. Então, eu já comecei a acreditar nessa tecnologia de pensamento há muito tempo e venho colocando... Então, uma coisa que eu tenho acertado bastante é separar o bem do mal. Tu é invejoso? Eu quero tu longe de mim. Tu é preguiçoso? Eu quero tu longe de mim. Vai te juntar aos teus semelhantes. Eu vou querer andar, é uma coisa assim, cara. Então, eu sou cercado, a minha vida é cercada de pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas apoiadoras, que também apoiam essas pessoas, porque tem que ser recíproco. Uhum. Eu sou cercado de pessoas que torcem e eu torço por elas. Uhum. É uma das coisas assim, que eu mais acertei na minha vida, é andar com quem torce e com quem vibra um pelo outro. Viver em comunidade. Uma comunidade colaborativa. Colaborativa. Nada do só para mim. Farinha pouco, meu pirão primeiro, vai-te embora daqui, eu falo. Então, uma das coisas acho que eu mais acertei na vida foi isso. Quais são os planos do Jorginho? O meu plano é sempre melhorar não só a minha vida, não só a vida dos meus amigos, da minha família, da empresa, mas melhorar o mundo. Por onde eu passar, eu vou fazer o meu melhor. Então, eu quero melhorar o mundo no qual eu vivo. Onde é? Aqui no Dom Pedro, vou fazer de tudo para... É em Manaus? Vou fazer de tudo para melhorar aquele... É no Brasil? É. É na América do Sul? É. É no planeta Terra? É. É na Via Láctea? Onde eu passar, eu quero sempre deixar e fazer o meu melhor. Eu não vou fazer melhor do que você nunca. E nem melhor do que ninguém. Mas eu quero fazer o meu melhor. É isso que faz eu respirar e acordar todo dia. Pô, eu quero fazer melhor do que eu fiz ontem. Então, meu plano é evoluir. É por isso que existe o podcast Referência. Obrigada, Jorge, mais uma vez. Obrigado, Márcia. Obrigado você que está aí. É um bate-papo isso aqui. Espero que você leve isso para a sua vida, para o seu dia a dia. Compartilhe, comente. Fale a verdade para as pessoas. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Leve essas mensagens. Isso não é só sobre odontologia, não é só sobre o Jorginho, é sobre a vida. É sobre filosofia, é sobre a Bíblia, é sobre Deus, é sobre fé, é sobre acreditar, é sobre humanidade, é sobre servir, sobretudo, o outro.
Você que está aí do outro lado acompanhou mais um episódio do nosso podcast Referência. Hoje a gente falou desta pessoa inspiradora, que inspira quem passa, quem está no caminho dele, inspira quem convive com ele, inspira quem trabalha com ele, quem colabora com ele e inspira os estagiários também que estão aqui aprendendo com ele. E vai inspirar você que está acompanhando esse podcast, aqui o canal da Referência Odontológica, tá bom? Eu quero que você se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e em breve a gente traz outro assunto para você, para a gente crescer, para a gente evoluir, porque mentes brilhantes passarão por este podcast. Não se esqueça de assistir ou ouvir o podcast sobre implantodontia, separa. Implantodontia, gente, Pronto. Que coisa, foi um trava-língua, viu? viu? Trava-língua. Foi um troca-troca danado que eu fiz aqui, viu? Que está também aqui no nosso canal. Aproveite e deixe seu comentário, tire suas dúvidas, porque a gente vai fazer podcast com as dúvidas de quem está curtindo, seguindo e acompanhando o podcast. Compartilha também com seus amigos, com seus familiares, para que eles conheçam essa boa nova. Podcast Referência, aqui no canal da Referência Posso Odontológica. falar só mais uma coisa? É claro, por favor. Eu desejo muito sucesso para todas as pessoas que viveram nessa casa chamada de clínica hoje, que compartilharam a sua vida aqui na clínica. Uns mais tempo, outros menos tempo. Existem grandes profissionais nessa cidade que passaram por essa escola. Eu recebo mensagem de muitos desses profissionais dizendo: Jorginho, muito obrigado pelo teu ensinamento. Isso é muito gratificante. Aí a gente tem uma pessoa grata. E eu sempre falo para as pessoas, isso serve para a vida, uma mensagem para a vida inteira. Sempre saia pela mesma porta que você entrou. Pela da frente. Tá certo. Ou seja, não tenha nenhuma conduta para fechar suas portas da sua vida, não, meu filho. Deixe suas portas abertas. Desejo sucesso a todos os dentistas do Brasil e do mundo. É importante a nossa profissão para a humanidade, então desejo muito sucesso do fundo do meu coração. Eu vibro e torço para que você seja bem-sucedido com o propósito de servir à humanidade. Obrigada, Jorge. Obrigado, Márcia. Obrigado a você que está em casa. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.